Estamos lá. E na sua companhia sempre agradável. Hoje vamos saber um pouco mais sobre o lançamento que ocorreu no último dia 14 de novembro, véspera de eleições aí, sobre José Reginaldo Furtado, professor da rede pública, formado em artes plásticas pela Unesp, Campus Bauru 1, interagindo aí com os melhores momentos da internet. Batendo papo aqui com o Reginaldo, a gente voltou lá em 1987. Que brincadeira, rapaz. Fui professor dele de locução, de prática de locução, radialismo, lá no Senac, que gostoso. E agora a gente revê ele aqui fazendo sucesso, escrevendo, dando aula. Maravilhoso. Reginaldo, seja bem-vindo. Eu, antes de iniciar a entrevista propriamente dita com você, eu gostaria de mostrar o seu trabalho de ponta a ponta, mas queria agradecer também a algumas pessoas que estão conosco, como a Dinda e suas delícias com açúcar, suas balas baianas, né? A partir da semana que vem, Bruninho, pode vir, pode ficar tranquilo que eu vou mandar doces diferentes que ela faz também, porque senão ela pensa que faz só isso daqui que a gente apresenta no ar. Mas se você quer saber mais sobre ela, procure-a na rede social, que durante o programa nós vamos colocando aí no ar, e tem também aí o seu WhatsApp, que o Bruno pode põe no ar, né? E para você fazer os seus pedidos, porque sei que depois que você vê lá, você vai ficar com vontade, né? Tem também aí o WhatsApp que eu vou passar para o Bruno colocar no ar aí para você. Tá bom? Tá combinado? Então tá certo. Bom, falando em agradecimentos, eu queria lembrar o seguinte. Você tem pet, Rinaldo? Algum animalzinho de animação? Tenho. Tem uma gata e uma cachorra. Ah, é? Opa! A Duda e a Sofia. Ah, é? Oh, que maravilha! Então, quando você for viajar para fazer outro livro e não tiver onde deixar, você deixa lá na Pet, na Lee Pet Friend, né? Que é da nossa querida Eliane Calisto. Eu acho que você conhece ela também. A Eliane Calisto, você deve conhecê-la também. Que ela fez muito tempo rádio, jornal, foi para os Estados Unidos, voltou e agora ela está cuidando da Lee Pet Friend, lá com o seu marido, com a sua mãe, a dona Maria Gomes, que sempre está assistindo a gente. E já que estamos na fase dos agradecimentos, quero agradecer também a primeira participação dos internautas que ajudam a ilustrar a nossa programação. Estou me referindo ao atleta de futsal do Caco, né? Ô, futebolzinho de salão gostoso, pena que essa pandemia não está deixando a gente brincar, mas tudo bem. O vôlei de terceira idade, nós já voltamos lá no Cabo Soldado mesmo, nós já voltamos lá. Segunda e terça-feira vai 10h30 da manhã lá, pra você ver lá depois dos 60 brincando lá de vôlei lá. Mas eu queria pedir a atenção de você que está nos acompanhando, do Reginaldo também. É um vídeo que vem diretamente com uma de suas formações acadêmicas. Por quê? Porque ele fala de arte. E a gente vai assistir e a gente volta com o Reginaldo Furtado e as suas novidades. Vamos lá.
Reginaldo, onde se deu o lançamento e de que forma foi feito o lançamento de seus 2 livros? Quais os títulos deles, dos mais recentes, né, porque você tem vários, e como é que foi o lançamento? Por qual editora? É de Bauru? Como é apresentado o conteúdo dos 2 livros e seus enredos? Vai por parte, não precisa se perder, não. Vai Bom, por antes de mais nada, quero agradecer você e o programa pela oportunidade que vocês dão aos artistas, aos escritores de nossa cidade e da nossa região também. Isso é muito importante, esse espaço que nos é aberto por vocês, para nós estarmos falando a respeito de nossas obras, nossas produções artísticas. A respeito dos livros, os livros foram editados pela editora Persistere, é uma editora nova em Bauru, tem cerca de 40 dias. Foram os 2 primeiros livros editados pela editora Persistere. Parabéns. O lançamento foi no Sebo Olivreiro, que também é novo, e já nasceu junto com a parceria com a Persistere. Na verdade, o Sebo Olivreiro se tornou a plataforma de lançamento dos livros produzidos pela editora. Que maravilha, gente. Olha só, o pessoal falando em pandemia, o pessoal falando em fechamento de comércio, e o livro aí nesse crescente. Isso é muito bom. Isso significa que nosso país não está parado não, gente. Nossa cidade não está parada não. Nós estamos aí, ó, correndo atrás. Que isso é fundamental, isso é sensacional. Agora, como é apresentado o conteúdo dos 2 livros em seus enredos? Porque um tem a ver com o outro, foi uma coincidência dos 2 terem saído juntos? Conta um pouquinho de cada um. Eles foram escritos em épocas diferentes. Certo. O Mistérios na Chapada, ele foi escrito em 1990. Certo. Eu lancei agora, mas ele foi escrito em 1990. Certo. E ele fala sobre a liberdade que nos é dada em contato com a natureza. Quando você se entrega de corpo e alma com a natureza, quando você se integra, quando você interage, o prazer e a felicidade que isso pode proporcionar. O outro livro, Escravidão dos Desejos, foi fruto de discussões em salas de aula que me levaram a me aprofundar no assunto, da onde acabou surgindo esse livro. Esse livro eu venho escrevendo há cerca de 15 anos, e conforme vai surgindo novas técnicas de indução, de manipulação, como agora nós temos aí o fake news, que o nome é novo, mas a técnica já é antiga. Então eu vim atualizando de tempos, em todo ano eu fazia atualização. E a mania de tudo colocar em inglês, né? Então, né, olha... Puxa vida, meu Deus do céu, né? Tudo em inglês. Uma das coisas que eu gosto do Ariano Suassuna, que ele detesta esses neologismos estrangeiros. Eu também não gosto, não. Nem eu. Eu não gosto. Não gosto. O pessoal fala Uso, às vezes, por circunstância da profissão, mas não gosto. O pessoal fala que o francês é chato porque eles são bem marcantes, que eles defendem a cultura deles. Você tem que falar em francês para conversar com eles, para ser bem atendido. Eu acredito que nós deveríamos defender melhor a nossa cultura também. Tá certo. Bom, você falou do primeiro, e o título me lembra Guimarães Rosa, rapaz. Baseado em que você fez esse primeiro? Tem alguma coisa a ver com Guimarães Rosa ou alguma viagem que você fez? Os livros de Guimarães são baseados na terra, na convivência com o povo, principalmente ali do Nordeste, do sofrimento. Mas esse livro meu, ele não fala de sofrimento. Ele fala de pessoas felizes, apesar da vida simples que levam. E é justamente essa antítese que se cria em relação à escravidão dos desejos, que o próprio nome já diz, escravidão dos desejos. Nós somos condicionados pela mídia, pela sociedade, a agirmos de acordo com o que eles nos propõem como correto. No Mistérios na Chapada, não, é você e a natureza. Você faz o que quiser, desde que em comunhão com a natureza. E eu conheci nessa viagem pessoas que se diziam felizes. E a questão não era o que elas diziam, a questão é que eu podia sentir a felicidade dela na pele, eu sentia a energia que emanava delas. Eu poderia afirmar ali
que elas estavam sendo sinceras. E aquele sentimento, aquela sensação, aquela energia eu nunca esqueci. Eu trago comigo até hoje. Você pode dizer a cidade, o trajeto que você fez ou quebra a surpresa do livro? Não, eu posso falar, porque nós saímos, nós pegamos um trem de Bauru a Campo Grande. Eu lembro que nós fomos em março, em julho. Família, amigo? Não, foi eu e uma amiga minha. Porque a história foi assim, ela estava estressada, queria viajar. Na época eu era ferroviário, que era o melhor emprego em Bauru. Eu trabalhava lá já há 10 anos, só que eu não queria ficar mais lá, eu estava infeliz. E como é que você toma uma decisão de sair do melhor emprego da cidade para ficar desempregado? Então eu estava lutando com aquilo. E quando ela falou que queria conhecer o Pantanal, eu falei, vamos. E fomos. Resumindo, vamos, pegamos a mochila, pegamos o trem e fomos embora. E aí você não conta mais nada, porque senão ele vai contar a história do livro aqui para nós. Vai estragar. Vai estragar aqui, mas que beleza. Spoiler. Agora, junto com o lançamento dos livros, que outra novidade você conta para gente, em relação a isso. Você nos adiantou aí que da editora, que é novíssima, né? Vamos ter mais um point cultural na cidade, o que difere dos demais já existentes em relação ao sebo que você falou. Continuando com o nosso entrevistado do dia, o Reginaldo Furtado, perguntando a respeito desse espaço onde fica, para as pessoas já poderem se acostumando. A criação do sebo livreiro, ela vem mais no intuito de fomentar um ponto de encontro entre os escritores e pessoas aficionadas à literatura do que propriamente a venda de livros. A venda de livros é uma consequência, o projeto ele precisa se manter, mas não é o foco principal. O foco principal é a possibilidade de um local de encontro. Tanto é que ele tem um tamanho pequeno e não vai mudar, ele vai ser sempre daquele tamanho. O trabalho a ser feito é o gerenciamento da qualidade das obras que você mantém ali dentro. Nós não queremos transformar aquilo lá num depósito de livros. Ele vai sempre ser um ponto de encontro de pessoas apaixonadas pela literatura. Bacana isso, gente. É assim que a gente cria o amor pela leitura. E fazendo com que os livros também não fiquem tão caros a ponto de você deixar de comprar uma caixinha de leite para levar para casa para comprar o livro. Ou compra o livro ou compra a caixa do leite? Não, você compra a caixa do leite e lê o livro. Olha aqui, não fica melhor? Então tá. Agora, você tem a formação em artes plásticas. As ilustrações, foi de sua autoria ou você pediu ajuda de alguém? Não, na verdade, algumas ilustrações no Mistérios na Chapada são fotografias que eu tirei com aquela Kodak que tinha o flash, você enroscava, cada flash você queimava uma lâmpada, né? Naquela Kodak. 1990, aquela que eu tirei as fotos na viagem, fiquei rezando para não terem queimado. E graças a Deus saíram muito boas. Que ótimo, que ótimo. E no caso lá do Escravidão dos Desejos, ali já são imagens históricas, porque eu faço todo um trajeto histórico, veio desde as histórias bíblicas, Segunda Guerra Mundial, o processo, a modernização dos meios de comunicação e com ela a modernização dos instrumentos de indução e manipulação das pessoas, do jornal, da guerra dos gibis, da briga lá que até o Getúlio Vargas precisou entrar no meio, da briga dos Aiden com os marinhos por conta do domínio da produção dos gibis no Brasil. Então tem todo um processo histórico e as imagens são retiradas de todo esse processo. Alguns desenhos eu precisei fazer por conta de direitos autorais, então eu mesmo criei para não ter nenhum tipo de problema depois. Na sua opinião, positiva e negativa, sobre a influência em nosso planeta, sobre as transformações oriundas das novas tecnologias. Porque tudo que ajuda de um lado traz problema do outro. Então, sempre tem aquele serzinho, o anjinho branco e o anjinho azul. Então, o problema não está na tecnologia. A tecnologia ela foi criada para nos servir. Certo. A questão é quem domina essa tecnologia, para que a usa? É uma questão moral.
Não é uma questão tecnológica. É que nem a pandemia. Às vezes as pessoas me perguntam sobre a pandemia. Você está produzindo agora na pandemia. Quando você leva uma multa de carro, primeiro você recebe um aviso que você tomou uma multa. Passado um tempinho, vem a multa. A pandemia é o aviso, a multa não veio ainda. A pandemia foi um momento que todo ser humano, independente de rico ou pobre, ele foi assim colocado diante de suas escolhas. Você teve que ficar dentro da sua casa, a casa que você escolheu, com a família que você escolheu para ser sua, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. É a vida que você escolheu e você foi obrigado a encará-la de frente e fazer um parâmetro do que você está fazendo da tua vida. Foi uma pausa que nos foi dada para a reflexão. Para a hora que chegar a multa de verdade, que eu não sei qual será, a gente estar preparado. Poxa, bela reflexão. Gostei, tá aí. Reginaldo Furtado, tá ótimo. Mas me diga uma coisa, fala-se muito de democratização. Nós tivemos aí recentemente as eleições, e democratização para cá, democratização para lá, tem que defender a democratização. Até onde a democratização da informação exige de nós mais atenção quanto à qualidade e veracidade do que vemos ou ouvimos e até mesmo tocamos, Reginaldo? Eu vejo que o problema não está no que as pessoas falam, está na educação que não dá condição às pessoas de interpretar o que as pessoas falam. Você quer falar uma besteira? Pode falar, não tem problema. A questão é que a população, a maioria da população, não tem uma educação que lhe permita analisar a informação que ela está recebendo. Então, por isso que os fake news proliferaram, né? Tiveram um acesso tão grande à nossa vida, porque a maioria das pessoas não está preparada a lidar com isso. Esse livro que eu escrevi, o Escravidão dos Desejos, fala justamente sobre essas técnicas. É um tipo de matéria que deveria ser ensinado nas escolas. Ensinar-nos a ver as imagens. E quem está falando é um professor de escola pública, que sente o drama na pele. E que, muitas vezes, para 40, 45 alunos, que as escolas públicas geralmente são superlotadas, não ecoa tanto quanto pode ecoar dentro de um livro. E então, vamos aprofundar e saber direitinho a respeito dessa produção. Bem, até agora falamos dos dois livros praticamente, né? Porque eles estão interagidos. Embora sejam dois livros, um escrito em 90 e outro escrito por partes durante 15 anos, nós queríamos saber qual foi a escolha do prefacista e quem se é amigo de longa data, de um dos livros e qual dos livros que é esse primeiro prefacista. Antes de mais nada, eu só quero pegar um gancho de uma observação que você fez na questão anterior, que você falou das salas superlotadas. Sim. E o governo sempre disse que era impossível. As salas tinham que ter esse número de X, que era possível dar aula, e menos alunos que isso numa sala seria improdutivo. Agora, com a pandemia veio nos mostrar que era possível. Tanto é que o governo fez a proposta de colocar 10 alunos por sala de aula. Antes não podia, agora pode. Só para reflexão, foi só uma alfinetada. Só para saber mesmo das incoerências dos nossos políticos, infelizmente. Nós temos que estar atentos. Eleição é uma promessa e depois de eleito, aí parece que dá uma amnésia. Né? Agora, quem sofre lá dentro da sala de aula é que não sofre de amnésia, não. Sofre mesmo com os absurdos dos elementos que conduzem o país, não visitando cara a cara como eles fazem quando dá campanha. Eles fazem no gabinete com ar-condicionado. Mas pode falar. São muitas emoções. A palavra é sua. O prefacista do Mistérios na Chapada, o prefácio foi feito pelo Bruno, um amigo meu, é da Academia Baruense de Letras também. Bruno Sanches. Sim, e porque ele tem esse perfil que ele também faz viagens. Certo. Ele frequenta, ele já foi para a Chapada Diamantina, vai para outros lugares. Então eu escolhi por todo esse histórico dele, porque eu sei que ele entenderia o meu ponto de vista da minha viagem. Além do que eu já havia comentado para ele sobre essa viagem. Numa vez tomando cerveja com ele, a mãe dele, a esposa dele, eu contei meio por cima essa viagem que eu havia feito para a Chapada. O de comunicação,
A apresentação do livro é feita pela Rosa Leda, a Corse Gabriele, que é da academia, e o prefácio é da Cláudia Leonor, que é professora doutora, pesquisadora, né, tem bolsa em Lisboa. Tá terminando o doutorado dela em Lisboa. A moça é simples. Não. De nada, o currículo dela é pequenininho. Esse menino, Felizardo. Não, sobre isso daí que você disse, outra observação. Eu comentei com uma amiga no dia do lançamento do meu livro. Você tem que se cercar de pessoas que te ajudam na sua caminhada. Então, você se cerca de pessoas que em algum momento vão poder influenciar e te ajudar a caminhar. Mesmo aqueles que trazem problemas para você, que você usa esses problemas como um impulso para você caminhar, uma experiência a mais, você caminha mais tranquilo. Perfeitamente, gente. Porque só uma coisa, me perguntaram se eu estava feliz no lançamento do livro. Eu falei, eu estou em paz. Mas você não está feliz? Eu estou em paz, eu estou surfando nas mudanças. Estou em paz, está tudo tranquilo. Porque a felicidade, eu defino em um dos meus trabalhos, que é um flash. Sim. É muito rápido. A paz, ela pode ser mais duradoura. Sim. Vai depender de nós. Mais necessário. Mas ela é... A felicidade sem a paz, ela... fica meio perdida, né? Bom, essa que você... essa obra literária sua, que você escreveu lá em 90, quanto tempo mais ou menos você levou para escrever? Olha, se eu não me engano, foram 23 dias. E só agora eu publiquei. Porque, na verdade, estava na minha memória. Eu não... Se vocês chegarem a ler esse livro, tudo que está lá realmente aconteceu. Não tem nada inventado, eu não criei nenhum fato para preencher espaço. Eu simplesmente relatei o que aconteceu. Tanto é que o livro não é grande não, ele tem 50 páginas só. Então eu não coloquei nenhum adendo, nada. Tudo que está lá aconteceu do jeito que eu escrevi. Não tem nada inventado. E agora, quais os planos futuros e para quando? Eu tenho um romance que eu comecei a escrever em 2017, quando mudei para Goiânia. Quando eu fui para lá, eu tinha me pedido licença não remunerada do Estado, então eu fiquei 2 meses lá sem fazer nada. E nesses 2 meses eu peguei para escrever esse romance. Em 15 dias eu escrevi 170 páginas. Só que nesse meio tempo, nesse processo, a minha esposa na época foi demitida lá do emprego, como ainda estava ligado ao Estado, que eu não tinha me demitido, tinha só me licenciado, aí eu voltei para Bauru. Aí nesse processo de voltar para Bauru eu não consegui escrever mais. Já tentei, mas não consegui, tá lá. Eu sei que... Eu tinha comigo que eu precisava desovar esses 2 que estavam no gargalo, certo. Há muitos anos pararam, eu falei, preciso lançá-los para mim continuar escrevendo os outros livros. Perfeitamente. Mas você acredita que até o final do ano, comecinho do ano Não que vem, sei. Não sabe. Eu não sei, eu não posso dizer, porque o processo, pelo menos comigo criativo, não funciona comigo. É que nem mensagem mediúnica. Sem site. É que nem mensagem mediúnica. O telefone toca de lá para cá. Não adianta eu pedir daqui para lá que não funciona. Já tentei e não sai legal. Certo. Então tá muito bom. A parceira com o livreiro foi aprovada. Sim, sim. Certo? Perfeito. Já nasceram juntos. Já nasceram juntos. Para se aproveitar melhor esse período de isolamento, o que você sugere para combater a depressão e a ansiedade? Primeiro, acreditar na vida. Tudo passa. Isso vai passar. Como eu disse no começo, isso é um processo de aprendizagem. Muitas pessoas se assustaram, talvez, quando olharam para a vida que escolheram. Então, aproveite esse momento para refletir, encontrar o melhor caminho, se aceitarem e corrigirem as suas escolhas, se for o caso, e tentar ficar o melhor possível, que vai passar. A questão de como você vai sair dessa pandemia, uma pessoa melhor, mais íntegra, mais centrada, mais compenetrada, mais equilibrada, depende de você, de mais ninguém. Gente, daria para fazer trocentos programas, mas infelizmente estamos chegando já ao final de mais um programa. Nossos agradecimentos ao Reginaldo Furtado, professor, artista plástico, escritor. Quanto custa cada obra? Olha, só lá no livreiro a matemática é imprecisa. Porque lá o Escravidão dos Desejos está R$ 35,00, Mistérios na Chapada R$ 25,00. Mas só no livreiro essa soma dá 50.
Perfeitamente. O livreiro, você havia me perguntado, eu esqueci de falar, ele fica na Rua Engenheiro San Martín, número 157, esquina, no centro da cidade. Perfeito, gente. Tá Funciona do meio-dia, horário pandêmico, das 12 horas às 18 horas. E sábado, das 10 da manhã às 3 da tarde. Tem cafezinho e chazinho. Beleza. Não precisa comprar livro, vai lá só para bater um papo, tá tudo certo. Então tá ótimo. Gente, tá aí dado então o recado. E agora sim, vamos a uma apresentação, colaboração da internauta Sônia Regina, do Grupo Especial do Grebe Bauru, que nos enviou um vídeo também relacionado à arte, demonstrando a possibilidade de interação independente de faixas etárias e amor pela música, que não tem fronteira. Até!